A música Como Nossos Pais, de Belchior, ela foi lançada no ano de 1976 para o LP Alucinação. A gravação mais conhecida, que fez grande sucesso, foi na voz da fantástica Elis Regina. No ano de 1976, o Brasil vivia ali em plena ditadura militar, os famosos anos de chumbo, com muita repressão, muita censura, muita perseguição e um forte conservadorismo na sociedade. E a música fala exatamente sobre isso, fala sobre o conflito de gerações. Por isso que o título é esse, Como Nossos Pais. Então remete aí a um jovem que fala sobre a sua experiência de vida e pensa na história do passado do Brasil. Então, vamos lá, vamos analisar a letra da música aí e ver o que ela fala, Então ela começa dizendo: não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar o que eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Então ela já começa fazendo uma separação que vai estar presente na letra da música inteira, que é a ideia da teoria e da prática, da idealização e da experiência, da experiência vivida. Ele diz que não quer falar das coisas que aprendeu nos discos, das coisas que aprendeu ouvindo música. Naquela época, vamos lembrar que já aconteciam ali os festivais de música, a música de protesto era muito comum, Então essa música de protesto, ela formou o pensamento de muitos jovens. Não só a música de protesto, mas a gente pode pensar também na própria música que fala sobre músicas que falam sobre a realidade do Brasil. Então o eu lírico aqui dessa canção está dizendo que não quer falar sobre isso, ele quer falar das próprias experiências, das experiências vividas. E aí ele continua dizendo: viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Então, nesse trecho, nessa estrofe aqui, ele está trabalhando numa visão mais romântica, que é uma visão sonhadora, idealista, Então, viver é melhor que sonhar. Então, viver a realidade, é melhor do que viver o sonho. E vamos lembrar que o sonho aqui também tem outra conotação, que era a realidade nua e crua do Brasil naquele momento era horrível. Então as pessoas também estavam em busca de um sonho de um Brasil. Para alguns era um sonho mais patriota, o sonho de um Brasil verde e amarelo, o pra frente Brasil, essa coisa toda. Para outros era um Brasil livre da ditadura, livre da repressão, um Brasil livre, onde as pessoas pudessem ter a liberdade de pensar, a liberdade de ser, a liberdade de existir. Então, viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa. Então ele retoma a ideia do romântico, Claro, é bom falar de amor. A gente precisa lembrar também que havia, no cenário da música brasileira naquele contexto, havia o samba-canção, que era muito marcado por músicas de amor, Nós temos aí figuras como Dolores Duran, Maísa, que cantavam mais músicas falando de amor. A própria Jovem Guarda também, que vai ter muitas músicas falando de amor. Então aqui há um certo olhar crítico por parte do Belchior para isso, Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. E aqui a palavra canto, ela ganha um duplo sentido, Porque canto aqui pode ser um lugar, então qualquer canto, qualquer lugar onde eu fique ali e tal, é menor do que a vida de qualquer pessoa. E canto também como a poesia, a poesia, a música. Então qualquer poesia, qualquer música era menor do que as experiências vividas. E aí ele diz: por isso cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Aqui é uma evidente referência à própria ditadura, Há perigo na esquina, o próprio policiamento, enfim, a própria repressão aí, Eles venceram e o sinal está fechado para nós
que somos jovens. Então, eles aqui faz referência à ditadura, faz referência aos conservadores da época, né? Então, esses são eles. E nós, os jovens, os cantores, né? Os artistas que estavam ali sofrendo essa repressão. Então, eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua é que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Aqui dá para perceber um certo lamento, né? Ele está dizendo o seguinte: nós queríamos estar nas ruas abraçando, né? Abraçando a nossa menina ou o nosso menino, beijando, sabe? Mas eles precisam estar na rua usando o seu lábio, a sua voz e os seus braços para lutar, para resistir, para enfrentar a ditadura, para participar dos protestos, né? Então, usar os lábios para cantar uma música de protesto. Então, aqui tem tudo isso, né? Ele está dizendo que seria muito mais interessante beijar sua menina na rua, abraçar o seu irmão, mas nós precisamos lutar. Não havia espaço para isso naquele contexto. E aí continua: você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada com uma nova invenção. Então aqui a paixão é uma palavra polissêmica, porque paixão pode remeter ao amor, né? Na nossa cultura nós acabamos aí meio que confundindo, embora paixão e amor sejam coisas diferentes, é muito comum a palavra paixão ser usada como sinônimo de amor. E a paixão também pode ser aquela força que nos move, e também os nossos sentimentos, sejam eles sentimentos construtivos, né, vistos como positivos, como o amor, a coragem, ou sentimentos também, né, que são considerados não tão positivos, como a raiva, o ódio, né? Então, você me pergunta pela minha paixão, pelos meus sentimentos, pelo meu amor, pelo que eu sinto, né? Eu digo que estou encantada com uma nova invenção. Aqui, nova invenção é uma palavra é uma expressão também bastante polissêmica, né? A gente pode pensar que a nova invenção seja um novo tipo de música, né? Um novo tipo de manifestação naquele contexto, uma nova paixão, uma nova realidade, uma nova forma de se expressar, que é o que o Belchior vai fazer, né, na sua música de forma geral, tá? Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar para o sertão. Aqui a gente tem um elemento biográfico, né? O Belchior é nascido em Sobral, no Ceará. Os festivais de música aconteciam aqui em São Paulo, então ele com certeza está fazendo esse tipo de referência. E claro, aqui também tem um certo contraponto à xenofobia que era muito comum naquela época contra o nordestino, né? Essa coisa de considerar o nordestino inferior, os preconceitos, né? O Belchior vai falar contra essa xenofobia, né? Então, eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar para o sertão. Aqui tem esse claro recado, mas também tem, né, essa afirmação de que eu vou continuar aqui, eu vou resistir. Pois vejo vir vindo no vento, e aqui ele faz uma aliteração, né, essa figura de linguagem, ele repete esse som do V, como se já o próprio vento já estivesse chegando, né? Eu vejo vir vindo no vento, né? Uma figura poética lindíssima, o cheiro de nova estação. Então aqui a gente tem a esperança de que as coisas serão diferentes, de que tudo vai mudar com a luta dessas pessoas, com a resistência dessas pessoas. Então, pois vejo vir vindo no vento, cheiro de nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Né? Então ele tem uma ferida, e uma ferida viva. Não é uma ferida cicatrizada, não é uma ferida que já passou. É uma ferida que está viva, que está ali, que está doendo ainda. E ele sente essa ferida. Então ele sabe de tudo, de novo, não pelos discos, não de ouvir falar, não de panfletos, não de teorias, né? Ele sabe de tudo na ferida viva do meu coração. Olha que figura forte essa, né?
E aí ele vai pro passado, né? Lembranças do passado. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Ele tá falando, né, da época dos hippies, né? Do próprio movimento estudantil, da época dos Beatles, né? Porque todo esse pessoal usava aquele cabelo comprido, a barba, né? E ele tá falando um pouco disso. A parede da memória. Essa lembrança é o quadro que dói mais. Então aqui tem aquela dor, né? A dor de ver que as coisas estavam da maneira como estavam e que aquele passado em que se podia viver, né, uma alegria, em que se podia abraçar, né, seu irmão, beijar sua menina, reunir com os jovens. Por quê? Porque no período mais pesado, nos anos de chumbo, de vigência do AI-5, por exemplo, as reuniões públicas estavam proibidas. Pessoas reunidas em locais públicos, grupos reunidos, era proibido porque isso era visto como algo perigoso, subversivo, uma ameaça para a segurança nacional, né? Então daí ele fala, né? Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória essa lembrança é o quadro que dói mais. E aí vem o grande refrão dessa música que, né, traz a essência dela. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Né? Então, se a gente parar para pensar, quem são os pais dessa geração? Né? Belchior nasceu em 1946. Então, quem são os pais do Belchior? Né? Os pais do Belchior são aqueles que viveram a era Vargas. O que ele está querendo dizer? Né? Quer dizer, já havia passado o Estado Novo de Vargas, que era a ditadura de Vargas, em 46. Em 76, quando ele escreve a música, já tinha passado, né, Jango, já tinha passado Jânio Quadros, já tinha passado o segundo mandato do Vargas, né, a ditadura, o Estado Novo de Vargas. E se a gente pensar nos pais dessa geração, até antes de Vargas, aquele Brasil oligárquico, o Brasil da República do Café com Leite. Então ele está falando isso, né? Nós ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Né? Quer dizer, apesar do Brasil já ter passado por uma ditadura, que era a ditadura de Vargas, por anos de repressão, né? Que foi esse período de Vargas, também houve perseguição, também houve prisões injustas, né? Ainda assim a sociedade não tinha mudado. Nós ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos, né? E as aparências não enganam, não. Então veja, aqui ele fala dos ídolos, a gente pode pensar nos ídolos artísticos, né? Essa geração que cresceu ouvindo bossa nova, que cresceu ouvindo samba canção, né? Que cresceu ouvindo o samba tradicional, né? Dessa primeira fase do século XX e tal. Então nossos ídolos ainda são os mesmos. E também os ídolos políticos, né? E as aparências não enganam, não. Por quê? Porque é isso, né? O regime, ele tentava enganar, tentava fazer uma propaganda para enganar. Então, por exemplo, né, o Castelo Branco, que foi o primeiro presidente da ditadura, ele se apresentava vestindo terno para passar a imagem de um civil e não de um militar. E ali uma falsa ideia de que o país estava numa certa ordem, tá? Então eram aparências, era uma propaganda que era feita, fizeram toda uma maquiagem para passar uma ideia de um país mais desenvolvido, mas que estava ficando cada vez mais endividado, cada vez mais desigual e cada vez mais violento, né? Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu estou inventando. Então dá para perceber aqui que o eu lírico dessa música dialoga com alguém que ele chama de meu grande amor, e que é alguém que parece que já não está acreditando muito na luta, na resistência, né? E que está dizendo, né, imagina, isso é bobagem. Então você pode até dizer que eu estou por fora, ou então que eu estou inventando, mas é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Então, esse grande amor do eu lírico é alguém que está se rendendo aos poucos ao pensamento conservador. Né? O pensamento conservador, que é o da geração anterior, é o pensamento que não admite a mudança, não percebe que uma mudança está acontecendo, vai negar isso a todo custo. Tá? Então,
É isso. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa guardado por Deus contando vil metal. Vil metal aqui é o dinheiro, é o capital, né? Então o que ele está dizendo? Que existe aqui um conformismo, né? Um conformismo daqueles que um dia já se rebelaram, que acabaram ensinando a ele, né, a resistir, a lutar, a questionar, mas agora, né, se renderam. São aqueles que se renderam. E ele lamenta aqui aqueles que se renderam, né, aqueles que se conformaram, aqueles que aderiram ao conservadorismo em nome de uma falsa sensação de segurança. Tá? Então, ele está falando um pouco também de alguns poetas, escritores que num momento passado tinham uma visão mais crítica e de repente passaram a ter uma visão mais conservadora, passaram a aceitar mais certas coisas, enfim. Então aqui há uma crítica, né, em relação a isso. E aí ele termina com o refrão: minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, então ele reforça que nesse tudo, tem uma dor aí, né? Tem uma angústia, né? Nós ainda somos os mesmos e vivemos. Olha que interessante essa pausa, né? Ainda somos os mesmos e vivemos, né? Vivemos, estamos vivendo. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ele reforça, ainda somos os mesmos. E aí vem um desacelerar da música, né, para passar uma coisa reflexiva, uma coisa para fazer pensar, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. E aí tem um grito que a Elis Regina faz como ninguém, né? Como nossos pais. Ela alonga essa sílaba para passar o grito, né? Aquilo que está saindo aqui, tá bom? Então essa é a obra fantástica do Belchior. Ouçam, aproveita, clica na sineta para você receber as notificações, assina o nosso canal, curte esse vídeo, compartilha para mais gente ter acesso. Até o próximo vídeo, um grande abraço.